Bem-vindo ao Inteiro Teor. Nesta edição da revista eletrônica do TRF da Primeira Região, vamos mostrar como a Justiça assegura e equilibra a aplicação de direitos de pessoas com deficiência. O sonho de cursar Geografia quase vira um pesadelo para estudante com deficiência visual, porque ela não preencheu o formulário eletrônico no site da universidade, que apresentou falha. O TRF da Primeira Região assegurou a matrícula da aluna. O quadro de Alzheimer avançado da mãe de um réu, que demonstrou ser o único responsável pelos cuidados da idosa, revela o desafio de equilibrar justiça penal com responsabilidade social e direitos humanos. E em uma entrevista, o presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário da OAB Federal, Everaldo Patriota, fala sobre prisões cautelares e as condições para seu cumprimento no Brasil. O Inteiro Teor está começando. Fique com a gente! Mesmo que seja uma regra prevista em edital de seleção pública, deixar de preencher formulário via internet por falhas no sistema não deve inviabilizar o acesso das pessoas aos cargos ou cursos para os quais concorreram e foram aprovados. A burocracia dificulta a inclusão. Um estudante com deficiência visual, aprovado em vestibular para o curso de Geografia na Universidade Federal do Piauí, foi impedida de se matricular pela ausência de um formulário específico atestando a deficiência dela. Acontece que um laudo médico já trazia tal informação. O TRF da Primeira Região considerou que a exigência era uma barreira a ser eliminada. Quem traz para a gente os detalhes deste caso é a jornalista Daniela Garcia. A universidade exigia, né, esse questionário, só que o sistema não estava bom. Respondia, salvava, eu não conseguia salvar, e aí eu cheguei para o funcionário e falei que o laudo principal já estava nas minhas mãos. O funcionário não quis acordo, disse que eu procurasse um médico ali naquela região. Passei a manhã, a metade da tarde procurando um médico. Liguei para minha cidade para ver se os meus parentes conseguiam também um médico, que não consegui. Mesmo aprovada no vestibular dentro das vagas destinadas a pessoas com deficiência, Eliane, que é cega, não pôde fazer a matrícula. Fiquei muito triste, decepcionada. E aí eu decidi procurar um advogado para que ele viesse me ajudar. O advogado de Eliane explica que a ausência do formulário não poderia ter impedido o início do curso, porque ela já estava com um laudo médico em mãos que informava exatamente o que o formulário pedia. E a base legal que a gente usou na peça da Eliane foi o artigo 205 e 206 da Constituição Federal, foi o artigo 6º da Constituição Federal, que são direitos sociais. O estudo é um direito de garantia fundamental. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 5ª turma determinou que a matrícula da estudante fosse efetivada. O colegiado destacou que o Estatuto da Pessoa com Deficiência pretende assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania, o que significa que não podem haver barreiras limitantes ou impeditivas à sua participação na sociedade. O site do TRF da Primeira Região traz diariamente notícias sobre decisões judiciais como essa que a gente acabou de mostrar. Acesse e confira. E daqui a pouco você vai ver. Réu que demonstrou ser o único responsável pelos cuidados da mãe doente
conseguiu converter a prisão preventiva em domiciliar, ainda que com restrições. É uma entrevista sobre as prisões cautelares no Brasil. O intervalo do Inteiro Teor é bem rapidinho. Voltamos já. Quando uma pessoa é presa preventivamente, pode ter a prisão convertida em outras medidas, como o pagamento de fiança, monitoramento eletrônico e prisão domiciliar. O TRF1 analisou o caso de um acusado de lavagem de dinheiro e de tráfico, que conseguiu flexibilizar sua prisão ao comprovar ser o único responsável pelos cuidados da mãe idosa que sofre de Alzheimer. A Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual o Brasil aderiu e segue, foi considerada na hora da decisão, que também levou em conta a situação de vulnerabilidade de idosos. A prisão preventiva é uma medida de caráter excepcional prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, que requer, para sua concessão, o atendimento a pressupostos como indício da autoria, prova da existência do crime e a necessidade de encarceramento de quem o pratica. O professor de Direito Penal da Universidade Católica de Brasília e defensor público do Distrito Federal, Roberto Cavalieri, explica que, ao avaliar um caso concreto de prisão preventiva, o juiz analisa fundamentos como a garantia da ordem pública e da economia, a conveniência do processo penal e também a aplicação da lei penal, além de outros pontos. Para que o juiz decrete uma prisão preventiva, ele tem que analisar se há outras medidas menos rigorosas, menos recrudescedoras, já que, por um lado, nós temos os direitos daquele imputado, essencialmente o status libertatis e a presunção da inocência, em detrimento dessa restrição ocasionada pela prisão preventiva. A prisão preventiva também pode ser convertida em outras medidas, como, por exemplo, o pagamento de fiança, a proibição de frequentar determinados lugares, o monitoramento eletrônico e a prisão domiciliar, como explica o advogado Délio Lins e Silva. A prisão preventiva pode ser convertida em domiciliar, tanto para homem quanto para mulher, sendo necessário que estejam presentes os requisitos do artigo 318 do nosso Código de Processo Penal, onde estão elencadas as hipóteses de substituição, que são basicamente as principais delas, quando existem filhos menores ou deficientes físicos ou mentais que precisem dos cuidados do pai ou da mãe e que não haja outra pessoa que possa dar esses cuidados. O Código de Processo Penal traz ainda outros requisitos a serem analisados na hora de decidir pela conversão da prisão preventiva em domiciliar. Quando o agente for maior de 80 anos, ou pessoa debilitada por alguma enfermidade, ou mulher que esteja gestante, ou mãe de uma criança, ou se o agente também for o responsável por um menor de até 6 anos de idade, do qual depende deste. Assim, caso o crime não tenha violência ou grave ameaça e não tenha sido praticado contra este dependente, é possível a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. A quarta turma do TRF da Primeira Região analisou um caso que levou à conversão de uma prisão preventiva em domiciliar. O colegiado concedeu habeas corpus a um homem processado na Justiça Federal de Minas Gerais, depois que ele conseguiu provar que a mãe, de 74 anos, sofre de Alzheimer com episódios depressivos e que depende exclusivamente dos cuidados dele. Pela decisão relatada pelo desembargador federal César Jataí, o réu vai aguardar a instrução do processo na casa dele, podendo se ausentar de lá somente para comparecer em juízo. Ele foi proibido ainda de exercer atividades econômicas e financeiras que são objeto da investigação de lavagem de dinheiro e tráfico, a qual foi submetido, está proibido de falar com outros investigados e teve que entregar o passaporte à Justiça. O relator ressaltou que a prisão domiciliar concedida por ser o réu o único responsável pelos cuidados da mãe e também devido à falta de fundamentação idônea para a restrição da liberdade em cárcere, não isenta o homem de responsabilidade e nem banaliza o sistema repressivo de combate ao crime, cabendo à Justiça fiscalizar o cumprimento das medidas e condições impostas
bem como advertir o paciente de que eventual desobediência implicará no restabelecimento da prisão preventiva. O desembargador também lembrou que, como foi comprovado que o investigado é o responsável pelos cuidados da mãe, que sofre grave doença mental, cabe ao judiciário aferir não só a situação do agente investigado, como também da pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade, tendo em vista pressupostos subscritos pelo Brasil na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao direito interno com força de norma constitucional, no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, pelo Decreto 186, de 2008. E os direitos da pessoa com deficiência, citados no caso julgado pelo TRF1, chamam a atenção para um outro problema: a ausência de acessibilidade e de condições dignas para que deficientes cumpram penas no país. Dependendo da situação, essas condições podem levar à imposição do regime de prisão domiciliar. Como o Estado não promove a acessibilidade adequada dentro do sistema carcerário para receber uma pessoa com deficiência autora de um delito, essa pessoa com deficiência deve sim cumprir uma pena, mas uma pena de prisão domiciliar. E a gente foi atrás de um especialista para trazer mais informações sobre prisões cautelares, como nesse caso que a gente acabou de assistir na reportagem, e também sobre o nosso sistema carcerário. Everaldo Bezerra Patriota, presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário do Conselho Federal da OAB e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos desde 2015, conversa com a jornalista Raíssa Lomonte no quadro Inteiro Teor Entrevista. Doutor Everaldo, obrigada pela sua participação e seja bem-vindo ao Inteiro Teor. Nós que agradecemos, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil e da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário, a oportunidade de estarmos aqui com os telespectadores da TV Justiça, debatendo tema de tanta relevância. Doutor, o sistema carcerário brasileiro comporta tantas prisões? Não. Além do déficit de vagas, a maioria das unidades prisionais carece de salubridade, de instalações sanitárias adequadas, de ventilação adequada, do suprimento de água potável, de uma alimentação com segurança, de serviço de assistência médica, de escolas, de oficina para trabalho, de assistência religiosa, de espaços adequados para as visitas dos familiares, dentre outras carências. Muitas unidades funcionam como se ainda estivéssemos na Idade Média, locais onde cabe 4 presos com 10, 12 e às vezes até mais de 15 pessoas, desprovidas de espaço até para um respirar normal, numa promiscuidade que só degrada a pessoa do preso, cuja pena foi só a de restrição de liberdade. Na coordenação de acompanhamento do sistema carcerário, a qual o senhor é presidente no âmbito do CFOAB, o que mais tem sido verificado como acertos ou desafios na aplicação do direito, justiça penal e direitos humanos em relação às prisões, especialmente as cautelares? O maior desafio para o sistema de custódia brasileiro, que é o terceiro maior do mundo, é reduzirmos o número de presos provisórios, pessoas que ainda não foram julgadas. Há casos que o preso nem passou por uma audiência de custódia, o que significa, na prática, uma antecipação da execução da pena. E se quando julgado for absolvido, ou for reconhecido que a pena não era de prisão, em muitos casos, a pena imposta já foi cumprida. Um acerto que pode mudar esse quadro foi a recente modificação de que a prisão preventiva deve ser avaliada a cada 90 dias. Não é constitucional, não é civilizatório, não é humano alguém ficar preso preventivamente por anos e anos. Doutor, a gente mostrou no programa de hoje uma reportagem que destacou uma conversão de uma prisão temporária em domiciliar porque se comprovou faltar elementos que justifiquem a restrição em cárcere. E também porque o paciente do habeas corpus é o único responsável por uma pessoa que tem deficiência mental. Como o senhor analisa isso? Parabéns ao TRF da Primeira Região, por uma decisão justa e, antes de mais nada, humanitária. Primeiro, porque a pena não pode passar da pessoa do condenado. Segundo, a manutenção da prisão do paciente deste habeas corpus condenaria sua mãe, que não cometeu infração alguma, à pena de abandono, que poderia levar à morte num surto depressivo. Esta decisão, que merece aplausos, está fundada na dignidade da pessoa humana, razão de ser do Estado brasileiro, dignidade de que é titular e credora a genitora do paciente do habeas corpus. Em última análise,
manter o paciente custodiado significaria, no extremo, a condenação de sua mãe à morte, cuja pena não existe no nosso ordenamento jurídico. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A Ordem dos Advogados do Brasil agradece e se coloca à disposição da TV Justiça, sempre que necessário, para debatermos temas dessa relevância. Muito obrigado. Acompanhe mais notícias do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no nosso portal e também nas redes sociais do TRF1. Muito obrigado por sua audiência aqui na TV e também na web e até o próximo Inteiro Teor.